Meus irmãos, Pai do Senhor, motivo de alegria estarmos aqui essa noite, para juntos adorarmos aquele que merece toda a honra. Deus é bom, e é bom estar com vocês aqui essa noite, amém? Abra sua Bíblia, por favor, no Salmo de número 137. Salmos de número 137. Eu quero aqui de antemão já agradecer ao pastor Robert Moraes. Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado, pastor, pela confiança e a oportunidade também. Meu amigo Laílson não está aí, né? Desceu. Muito obrigado, meu amigo. Deus abençoe a sua vida. Tá bom? Tecladista, me ajuda aí, me dá aquela moral, por favor. Pastor Júnior Trovão. Amém. Você que encontrou, diga amém. Amém. Meu amigo pastor André Ramos foi o canal de Deus para abençoar as nossas vidas. Nossos amigos ali do Rio, pastor Elinelson Miranda e pastor Rogério também estão conosco aqui essa noite. Deus é bom. Diz o texto, o primeiro e o segundo versículo, que diz: junto aos rios da Babilônia nos assentamos e choramos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que há no meio dela, penduramos as nossas harpas. Me acompanha no menor, por favor. Ajuda aí. Meus irmãos, texto aqui é conhecido sim por alguns, e é muito interessante quando lemos esse texto, pois ele retrata o relato de aqueles que foram levados cativos para a Babilônia. O cativeiro babilônico, sim, foi pior do que a escravidão do Egito, pois na escravidão do Egito o povo não tinha seus bens, o povo não tinha suas terras, o povo não tinha as suas conquistas. Porém agora no cativeiro eles têm suas terras, têm seus bens, têm suas famílias, têm os seus afazeres, as suas ocupações, e todos eles perdem tudo aquilo que têm. O cativeiro é mais doloroso. O tempo é menor do que a escravidão do Egito, mas é mais doloroso do que a escravidão, porque eles perderam aquilo que tinham. O relato aqui é daqueles que ministram. O relato aqui é daqueles que estão em evidência no altar, na presença, no templo, fazendo ministração. Estão aqui dizendo os levitas, pois quando foram levados cativos para a Babilônia, a primeira leva foi um grupo de jovens inteligentes, um grupo de jovens mais belos foram levados. Na segunda leva foram os sacerdotes, os levitas, os ministros, e na terceira o restante do povo que sobrou e o rei Zedequias. Segundo a história, esses homens, ministros do altar, tiveram que abandonar o seu ministério, tiveram que abandonar a sua chamada, e eles vão declarar e vão relatar: nos salgueiros que há em Sião, nós penduramos as nossas harpas, abandonamos aquilo que nós chamaríamos de vocação, aquilo que nós chamaríamos de ministério, aquilo que nós chamaríamos de o nosso dom, nosso talento, aquilo que nós fazíamos no templo. Nos salgueiros que há na Babilônia, abandonamos aquilo que nós mais amávamos. Junto com eles, junto com os levitas, foram levados sacerdotes, e estes também, nós temos relatos de alguns deles vão ser mencionados. Por exemplo, Ezequiel é um sacerdote, Daniel também vai ser um dos que estão do tempo contemporâneo do cativeiro babilônico. Jeremias não está dentro do cativeiro, mas está do lado de fora, mas também participou de todo o cativeiro, também acompanhou a história dolorosa do cativeiro. Junto com eles foram levados sacerdotes, junto com eles foram levados ministros, e um deles, Ezequiel, quando foi levado, tem pelo menos 25 anos. Quando Ezequiel é levado, ele está quase se formando um sacerdote, porque quem estuda sabe que dos 5 aos 18 anos, aquele que é filho de um levita está pronto a se preparar para se tornar um sacerdote, um servo de sacerdote. Então ele é chamado de levita mor. Dos 5 aos 18 anos ele está aprendendo. Dos 18 aos 30 ele é um servo de sumo, um servo de sacerdote. Ele está aprendendo o ofício sacerdotal, ele está aprendendo
como trabalhar com a pia de bronze. Ele está aprendendo como trabalhar com o altar do incensário. Ezequiel, ele é um servo de sacerdote. Ele vai ser levado com 25 anos e ainda não tem a sua formação de sacerdote. Quando ele dá o seu relato no primeiro capítulo do seu livro, ele disse que já haviam se passado 5 anos. Eu repito, 5 anos. Quantos anos? Haviam se passado 5 anos de cativeiro. Ezequiel está no cativeiro. Esses 5 anos completam os 30 anos de Ezequiel. Ele tem idade suficiente para se formar um sacerdote. O ano para ele deveria ser um ano de aplausos. Um ano para ele deveria ser um ano de óleo na cabeça. Um ano para ele deveria ser um ano de alegria. Um ano para ele deveria ser um ano de gozo, festividades, porque ele estaria se consagrando, sendo consagrado a um sacerdote. Mas na Babilônia ninguém se consagra. Na Babilônia não existe consagração de sacerdote. Ezequiel não recebe o seu ministério. Ezequiel não recebe a sua chamada. Aquilo que durante 25 anos ele lutou para alcançar, ele não alcança. E talvez essa noite eu estou pregando para alguém que iria alcançar, alguém que talvez iria chegar, mas não chegou, alguém que talvez lutou para alcançar, mas não alcançou. Junto com os cativos e junto com esse cativeiro foram levados seus sonhos, seus projetos e tudo aquilo que você um dia lutou. Mas eu tenho motivos para glorificar a Deus. É que quando Ezequiel está dizendo no primeiro capítulo que havia se passado 5 anos, ele viu os céus abertos e a glória de Deus. Ezequiel não recebeu o ministério que queria. Ezequiel não chegou aonde ele queria chegar. E talvez eu prego para alguém que não chegou aonde queria chegar, não alcançou o que queria alcançar, não está onde imaginava estar. Queria estar numa faculdade, mas não chegou. Queria estar num campo de futebol, mas esse sonho não chegou. Queria estar num lugar mais longe, mas não chegou. Mas uma coisa eu tenho para profetizar: você está aonde Deus precisava que estivesse. José foi levado como escravo. Ele não estava aonde queria, ele não estava aonde desejava, mas estava onde Deus precisava que estivesse. Jacó estava no val de Jaboque, não estava aonde queria, mas estava aonde Deus precisava. Levante uma das tuas mãos, porque eu tenho uma palavra profética para a tua vida. Isaías capítulo 55, versículo de número 8, ele escreve dizendo: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e os meus caminhos também não são os vossos caminhos. Verso de número 9: porque assim como os céus estão mais altos do que a terra, assim são meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos, e os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos. Deus não pensa como o homem pensa, Deus não trabalha como o homem trabalha. O projeto dele é maior, o projeto dele é melhor, o projeto dele é maior na sua. Foi levado, perdeu o sonho, perdeu o projeto. Levitas abandonaram o ministério. E segundo a história diz que na Babilônia ainda se fazia algumas reuniões, alguns cultos, e eles aprenderam-se escritas, praticamente a leitura da Bíblia, ou na verdade dos mandamentos, foi mais enfática na Babilônia do que fora dela. Eles aprenderam. Aí vem o Salmo de número 126, e eu encerro. Eles escrevem e cantam dizendo: quando o Senhor trouxe da Babilônia, do cativeiro, aqueles que estavam lá, nós estávamos como aqueles que sonhavam. Então a nossa boca se encheu de riso.
e a nossa língua de cântico. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso nós estamos alegres. Eu vim dizer para alguém que o teu cativeiro já se encerrou na cruz do Calvário. Eu vim dizer para alguém que o teu cativeiro já teve fim com a morte do Cordeiro de Deus. Eu vim dizer para alguém que o teu cativeiro já se encerrou. Pega de novo a tua harpa que você pendurou no salgueiro. Pega de novo aquele ministério que você abandonou. Pega de volta a chamada que Deus entregou nas suas mãos. Essa noite eu profetizo que você está livre, livre para adorar a Jesus Cristo. Pega de volta, pega de volta, pega de volta. Eu profetizo: pega de volta, pega de volta a harpa, pega de volta o microfone, pega de volta o violão, pega de volta o contrabaixo, pega de volta a oportunidade, pega de volta aquele hino, pega de volta. Deus entregou nas suas mãos. Eu agradeço a oportunidade. RF Produções. Filmagens nas mais diversas modalidades, desde a concepção em DVD até a cobertura de grandes eventos. Oficina G3, Fernandinho, Marcelo Aguiar, Paulo César Baruch, PG, Gabriela Rocha, dentre outros. Grandes concentrações com transmissão ao vivo em HD, gravações em alta definição de som e imagem. A qualidade do nosso trabalho e os mais de 10 anos de experiência nos coloca entre os melhores do ramo em todo o Brasil. Instalações equipadas com todos os dispositivos e acessórios necessários para garantir a melhor filmagem. Compromisso com a qualidade, desde o atendimento até a conclusão do seu produto. Cobertura completa em todos os tipos de eventos sociais e empresariais. Certamente você ficará impressionado com a qualidade final dos serviços. Registre seus melhores momentos com a RF Produções.